pessoas que mexem com o turismo têm que, em primeiro lugar, preservar a natureza. Com o turismo, você vai aprendendo, você vai ensinando e aprendendo. Você acredita? É desse jeito. A fonte de renda nossa hoje está sendo só mesmo venda do turismo aqui. Aí procura fazer a melhor maneira para receber as pessoas. Mas isso conta com nossa simpatia para cativar o turista. Gosto muito de trabalhar mesmo nessa área mesmo. É uma área que eu escolhi e estou muito feliz. O turismo de massa, ele está relacionado a padrões tradicionais de fluxo turístico, né? Onde em determinado período da história foi estimulada a massificação de destinos. Para entender o turismo de massa, acho que é importante entender o que é turismo, né? Turismo, eu entendo que é uma atividade econômica baseada numa relação de produção e de consumo. Produção seriam os produtos turísticos, né? Os serviços turísticos, e de consumo são os turistas que consomem esses produtos turísticos. Aí surge um mercado turístico, né? O turismo de massa, ele é entendido, há pesquisadores enfim, refutam a ideia de um turismo de massa como um turismo necessariamente negativo, ou que impacta negativamente as localidades, os destinos turísticos. Eu acho que essa é uma boa reflexão. Eu vejo o turismo de massa como algo muito prejudicial para as comunidades. Primeiro, porque ele chega a agredir as populações visitadas. Em segundo lugar, que ele também é uma ameaça aos recursos ambientais das regiões. O que a gente tem hoje é um turismo baseado na questão econômica, né, na comercialização de serviços, quando na verdade a essência do turismo ela se encontra na alteridade. O turismo de massa é um produto turístico formatado para atender grande quantidade de turistas, né, e com isso, né, há um processo de produção também que envolve, né, a grande hotelaria, né, agências, operadores que estão num contexto de um mercado mundial, de um mercado econômico mesmo do turismo. Ou seja, toda essa infraestrutura turística que é criada e que é tão valorizada hoje, né? Quando se pensa em turismo, a primeira coisa que as pessoas têm em mente, principalmente o Estado, ele tem muito em mente a questão da infraestrutura como uma boa hospitalidade, uma boa capacidade de recepção. Por quê? Porque o turismo é visto pelo viés da economia. O turismo não é e não pode ser entendido como panaceia para resolver as questões econômicas de geração de emprego e renda. Quem se beneficia e que tipo de emprego são esses?
porque no contexto do turismo de massa a gente está falando, né, de grandes empresários, de grandes investimentos, né? Não são todos, né, no modelo que nós vivemos, modelo capitalista, né, quem se beneficia com isso? Há uma relação, né, de quem possui, né, os bens de produção e quem, né, trabalha, né, para gerar lucro, na verdade, para o outro, não para si. Cada vez mais você vai a lugares onde a comunidade mesmo, ela não tem acesso aos locais turísticos, digamos assim. Você cria a cidade do turista e a cidade dos moradores, né? Eu tenho alguns amigos cariocas que falam, aquilo ali é para turista. Há uma dissociação, quando na verdade o movimento turístico ele deveria unir e não desagregar. Como primeiro conceito, resposta a esse turismo de massa, né? Foi quando os especialistas perceberam a necessidade de se pensar um turismo diferente desse turismo convencional, e o turismo alternativo ele foi o primeiro conceito que surgiu como tentativa de implementação de um modelo diferente. E como consequência dele próprio, surgiu a proposta do ecoturismo, que tem muita semelhança com a proposta de base comunitária, né, que é a preservação do patrimônio cultural e natural, o envolvimento das comunidades locais, a questão da educação ambiental como um todo. E o turismo de base comunitária, de certa forma, ele se apropriou desses dois conceitos, né, tanto o turismo alternativo quanto o ecoturismo, só que trouxe um componente diferente, que na minha percepção é o que o distingue das outras questões, que foi não só o envolvimento da comunidade num sentido mais distanciado muitas vezes, mas do empoderamento dessas comunidades. A ideia do turismo de base comunitária é que, né, os empreendedores sejam, né, os comunitários, a comunidade que pensa, planeja e empreende o turismo, por isso a base comunitária, evitando que, nesse caso, né, empreendedores externos àquela localidade adentrem a comunidade. As novas formas de participação e envolvimento comunitário no turismo inauguram um novo modelo de gestão e de concepção da atividade. Ele vem como um modelo mesmo, não um modelo como uma receita de bolo, mas um modelo que pretende conciliar a questão econômica que é inerente ao turismo, mas conciliar o econômico e o desenvolvimento sociocultural dessas comunidades. E com isso, né, há uma valorização dos aspectos culturais e naturais dessa comunidade. Não entendendo isso como um produto a ser vendido, mas como uma oportunidade, né, de experiência turística. Então, o turismo de base comunitária, para mim, nada mais é do que um modelo que, de fato, pretende buscar a essência do turismo, né? Valorizar a essência do turismo, que é a relação com o outro, que é você potencializar a troca cultural, as relações interpessoais. E as relações são relações de amizade, relações de hospitalidade, sem ter um vínculo comercial. Temos que pensar naquilo que há de mais essencial naquela localidade para que o turista possa ver, ouvir e sentir numa reciprocidade de valores.
é possibilitar de fato que o turismo se efetive na sua essência. Ou seja, é a troca, é o conhecimento, é o envolvimento, é você se tornar amigo de quem você visita e não simplesmente um cliente que passa cartão de crédito e diz até a próxima, meu amigo. Você vai de fato manter uma relação, mesmo um vínculo, que eu acho que é a base da construção desse modelo. O Ministério do Turismo, ele abriu um edital de financiamento para fomentar o turismo básico comunitário. E eu aproveitei esse edital e comuniquei com alguns colegas que trabalham com a ONG CEPEC de Araponga, que é o Centro de Promoção Cultural de Araponga, e resolvemos fazer esse projeto de turismo básico comunitário na região, porque a gente acreditava e a gente acredita que é o que mais está de acordo com as características da região. Aí surgiu essa ideia de formalizar e formatar um trabalho que desse o ênfase para a cultura, para as comunidades que estão no entorno da Serra do Brigadeiro, para essas famílias perceberem que o que elas têm é muito rico, elas têm valor. Os seus modos de fazeres, a culinária típica, coisas bem exóticas da serra, os ofícios bem típicos da região. Então o projeto surgiu aproveitando realmente, de um lado, o edital do Ministério do Turismo e de outro lado, a comunidade querendo aproveitar esse edital que ela acreditou que foi a que mais colocasse em relevância as suas características. A ideia foi bem aceita, reunimos os profissionais que atuam na área de turismo, assim, vamos trabalhar. E o nosso foco do CEPEC, a primeiro momento, era oxigenar a cultura, uma forma de fomentar e manter essas tradições culturais, o folclore, os calangueiros, o artesanato, toda essa gama dessa cultura rural fosse ponto de olhar do turista, não só as paisagens naturais que nós temos, assim, que nem precisa de fazer menção. A Serra do Brigadeiro é um santuário ecológico, é muito rica. Então, após todo esse processo de se pensar o que fazer, agora como fazer e com quem fazer, começamos a trabalhar, a pesquisar, uma pesquisa prévia, um levantamento de pessoas que tinham aptidão para o turismo ou que, de certa forma, já exploravam o turismo. Nós escolhemos 30 propriedades, e algumas características principais que a gente definiu para estar desenvolvendo esse projeto foram que já tivesse alguma experiência com turismo, seja para comercializar os seus próprios produtos, como a cachaça, a rapadura, o café, os produtos in natura produzidos dentro do processo de agroecologia. Então a gente fez esse contato e para que a atividade de turismo facilitasse a comercialização desses produtos. E famílias que interessavam, que vinham, que acreditavam que podia trabalhar o turismo. Isso aconteceu de forma até meio que natural. A escolha, pegamos pessoas que já estavam com o propósito de trabalhar com o turismo e algumas que no decorrer foram acreditando que realmente era um caminho viável. E a partir dessa identificação, nós selecionamos e trabalhamos em forma de núcleos, tá certo? Em forma de núcleos de turismo, onde nesses núcleos estariam essas propriedades. Mas a ideia principal desses núcleos foi de aglomerar famílias mais próximas,
que já pudessem criar um roteiro natural, onde eu tenho um atrativo que é diferente do seu, ou o meu complemento que você tem, de forma que é uma espécie de associação entre famílias, que um fortalecesse essa ideia do cooperativismo também. O projeto deu muito suporte através do conhecimento de turismo, para conhecer mais sobre turismo, saber o que é assim, realmente o turismo. Porque a gente, mais ou menos, tinha uma visão do turismo, assim, a gente mexia com os negócios que a gente mexia aí, tinha uma vendinha, um restaurante, mas a gente pensava mais em trazer assim, um recurso, tentar captar algum dinheiro, alguma coisa. Agora não, agora a gente trabalha com o turismo mais assim, pensando que você tem que trabalhar com o turismo, você tem que ter o dinheiro, é claro.